Bom dia a todos. Hoje eu vou falar como você pode mudar o seu paladar por meio do café. Então fica aqui comigo até o final, porque vão ter altas histórias de café, vai ter um pouco de tudo, mas vai ter café. Eu tenho um roteirinho aqui, vocês não ficam tristes não, né? Se eu ficar olhando aqui o roteirinho, porque estou ficando velho e o roteiro ajuda. Para acompanhar esse meu café, eu tenho um bolinho aqui, ó. Bolinho de gotas de chocolate. Gotas não, né? Raspas de chocolate. Só que é um bolinho de açúcar mascavo. Olha que cor linda. Porra, isso aqui é excepcional. Olha o chocolate aqui, ó. Ó, foca. Olha a gotinha de chocolate aqui. Meu, não quer focar, só porque eu tô falando. Aqui. Que lindo aqui. Ah, agora foi. Ó, que maravilha. Isso aqui é muito bom. Bolinho simples, caseiro, comum. Depois eu faço para vocês a receita. Se vocês quiserem a receita, eu boto aqui. Quem quiser a receita pode pedir. Não é difícil não. E eu vou fazer meu café. Meu café que eu ganhei essa semana. Esse aqui, o café da moça. O que esse café tem de interessante? Ele é um café de micro-região. Aqui, ó. Café de micro-região. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um microlote. Se é um microlote, quer dizer que ele não é um café industrializado. Ou pelo menos não tem um conceito de maximização da produção para obter um maior rendimento possível. E o pessoal do... Cara, hoje tem muita história. Então vou... Ai, meu Deus. Vou fazer em partes aqui o café, porque a galera que gosta de café é quase um jogo de RPG. Por que não? Porque o café é feito em ataques. Quantos ataques você faz o seu café? Eu faço 3 ataques. Eu faço 4. Porque o café XYZ você tem que fazer vários ataques. E tem que adormecer o café, meu irmão. É quase que tem solta magia. Pô, esse café dessa galera é bizarro. E aí o que acontece quando você começa a ver essas coisas? Você olha para um café desse assim e começa a ver um monte de conceito, porque a água ela tem que ser a 94 graus, vírgula não sei das quantas, porque você tem que colocar 18 gramas certinho para tanto de água, aí tem que ter uma balança aqui embaixo, aí tem que ter todo um complexo de perfeição, e a pessoa olha isso, cara, e fala assim, pô, só queria tomar um café, eu só queria simplesmente beber um café. E às vezes não consegue. Por que não consegue? Porque é tanta especificação, tanta coisa, tanta normatização, que o consumidor normal ele não consegue entender, porque ele só queria tomar um simples café. Então, o excesso de técnica, ele atrapalha muito a quem não conhece, a quem está iniciando. E isso geralmente afasta. E o ruim de afastar é que você cria nichos. Esses nichos são complicados pra caramba. Sabe por quê? É muito lindo. Você é aquele grupinho, né? Sociologia a gente chama de nichos. Aquele grupinho de colégio, né? Que ninguém entra, só vocês. É complicado. Por quê? O que deveria unir, que é isso aqui. Puta, café sensacional. Isso aqui você pode comer como se fosse amendoim, porque não amarga. Quer dizer, tem uma nota de amargor, óbvio, porque a cafeína ela tem um tom amargo, mas não é o amargo do queimado. Aí que tá. Porque esses grupinhos de colégio, eles desagregam, eles não unem. E quando você desagrega, você fecha o ciclo, porque a ideia é fechar. A ideia, infelizmente, não é abrir. Quando você fecha,
você cria aquela redoma de proteção, né, entre seus amigos, e com isso ninguém entra e você fica ali no teu cantinho bonito. Vamos ver como é que tá o café. Eu tô pegando aqui essa xícara transparente só de ódio para ver a cor. Ó. Como é que tá? Pô, perfeito. Olha que cor linda, ó. Tá um café perfeito? Não tá. Por quê? Eu não coloquei balança. Eu fiz no olho. Mas por que para mim é importante fazer café de olho? Cara, a gente tem que entender uma coisa. O café, quando ele é bom, você não precisa de muita técnica. Ele vai ser bom. Ele vai ser gostoso. Tá entendendo o ponto que eu quero chegar? É claro, se você compra um café de 10 mil reais, que não tem, mas você vai querer extrair o máximo possível do sabor dele. O problema é que 99,9% da população mundial não tem capacidade para saber esse 1% que você está querendo extrair. Então, somente um café, às vezes, é pautado, é necessário. Eu acho isso importante porque, assim, esse café é bom pra cacete. Olha só como é lindo. Olha só. Que grão lindo você tem. Quando você... Quem faz comida sabe do que eu vou falar. Principalmente quando você assa comida em grande quantidade. O que acontece quando você coloca no forno? O alimento ele fica aglomerado e o ar quente ele vai circulando na câmara do forno. Essa circulação de ar quente, quanto mais alimento, no caso, café, dentro do forno, mais difícil é de você fazer esse alimento ser assado, torrado ou o que for. Porque vai ficando, o ar ali dentro vai competir com a quantidade de comida e isso vai influenciar na torra. Inclusive vai influenciar porque vai ter elementos ali que vão torrar mais porque estão mais na ponta e elementos que vão torrar menos porque estão no centro. E aí você precisa E aí você precisa mexer o café dentro do forno, ou seja feito como for, mas você precisa mexer, porque o café que está no centro você não consegue ali atingir a temperatura perfeita. Aí que mora a coisa mais difícil, por quê? O grão ele tem que estar íntegro, sim, bem parecido um do outro. E quando você torra o grão até o máximo, quando você queima o grão, tudo fica preto, tudo fica destruído. E quando você faz um grão assim, é fácil de você esconder defeito. Na verdade, tudo é defeito ali. Mas quando você torra o grão numa quantidade absurda e queima tudo, ninguém percebe a variação. Por quê? Eu consigo olhar de olho, por exemplo, esse vocês não vão conseguir ver porque a câmera não vai conseguir perceber. Mas esse grão aqui está mais escuro do que esse aqui, que está um pouquinho mais clarinho. Isso indica uma torra mais artesanal, porque quando você vai fazer esse grão torrado sem ser torra média, tudo fica preto e aí tudo desaparece. Então você começa a ver como é que o grão ele foi torrado de forma adequada na torra média. Eu estou me alongando, mas esse vídeo vai ficar longo pra caramba. E é isso aí. Quem quiser assistir até o final, assista. Então, eu queria deixar um valor aqui que a gente precisa entender mais sobre café. A gente precisa ir mais a fundo. Porque eu vejo muita gente, e aí que está o mote desse vídeo, eu vejo muita gente falando assim, eu não consigo beber café sem açúcar. Já tentei várias vezes e não consigo. Por que você não consegue beber café sem açúcar? Porque provavelmente, deixa eu pegar os meus cafezinhos aqui, provavelmente você está bebendo café errado. Você não está fazendo um café direito, ou melhor, não é nem direito.
você não está usando o café apropriado. Porque o café queimado, tá? O café de torra alta, ele é queimado. E aí você destrói todas as notas possíveis que poderiam ter aqui. Ele poderia até estar um pouquinho mais fraco, mas eu gosto assim. E aí só sobra queima, só sobra torra, só sobra sabor queimado. Para isso você precisa colocar açúcar. Beber um café de torra escura e sem açúcar requer, tá de parabéns, porque não consegue. É muito amargo. Aqui a gente tem um amargor da cafeína e só. A gente não tem um amargor do queimado. Já fizeram a calda de açúcar? Já fizeram a calda de açúcar? Tem uma grande diferença entre calda de açúcar queimada e caramelo de açúcar. E aí, esse ponto que eu estou querendo chegar. Porque você tem calda de açúcar que é queimada. Ou seja, o cara faz caramelo de açúcar queimado. E não calda de açúcar caramelada. Entendeu a diferença? Aqui também é a mesma coisa. Você está bebendo um café queimado. E eu quero desmistificar essa galera. Volta e meia alguém fala isso. Eu acho que a gente precisa falar muitas vezes isso. Volta e meia algum pseudo maluco fala: o café industrial, ele tem gosto, ele tem pelo de rato e os canecos, tem cocô de passarinho, tem pena de pombo, tem dedo de ser humano. Os caras falam tudo. Tem folha, tem tudo, tem os canecos. Então, não tem. Isso é mentira. Por quê? Porque existe uma coisa chamada fiscalização. E ninguém quer fechar a fábrica porque vai encontrar um pelo de rato. Agora, existe, obviamente, uma quantidade mínima de sujeira que entra ali dentro do café. Só que isso tem em tudo. Até mesmo nesse bolo aqui meu, bonitinho que eu fiz, tem sujeira. É impossível. Às vezes cai um cabelo meu, cai um cílio, vai cair sujeira. Quem aí você falou de cabelo na comida? Pô, a não ser o careca, não tem como cair cabelo. Agora, eu teria que me raspar. Mesmo assim, eu teria que me raspar. Se eu fosse careca, ainda teria que me raspar para conseguir fazer algo inerte. E mesmo assim, ia ter um cabelo do vento. Então, assim, é impossível fazer uma comida inerte. Eu estou querendo falar disso, da importância de fazer uma comida inerte, porque no café também acontece isso, no café industrializado. Por isso que você tem uma legislação onde ele vai falar: ó, não pode ser tanto disso, tanto daquilo outro. Mas ninguém quer um café com pelo de rato, porque isso faz escândalo. O que acontece é que o café industrializado, ele tem muito erro. Porque imagina, isso aqui, cara, é colhido à mão. Isso aqui, ó, vou pegar mais grãozinho aqui. Isso aqui, ó, é colhido à mão. Tá lá no pé de café, aí puxa, aí tá lá o cestinho lá fazendo. Tem colhimento à mão. Se o grão ele tá ruim, é retirado manualmente. Agora, você acha que numa produção industrial, com sei lá quantas toneladas de café sendo extraído por hora, você acha que o cara vai ter o recolhimento manual do grão que está mofado ou destruído para o grão que está íntegro? Nada, vai tudo para o mesmo balaio. E esse grão mofado é que vai dar um grande problema na produção, na torra. E por ele estar mofado, ou estragado, ou ruim, ou um grão não cresceu direito, dá um grão verde misturado com um grão maduro, ele vai dar erros absurdos de torra. Aí o que você faz? Pô, porque se a torra média, ela aparece os erros, como eu falei. A torra média você não tem o sabor do amargo. Então, cara, eu vou comer com bolo para você ver uma coisa aqui. Vou aparecer um adendo aqui. Quando você toma um café direito, que não tem açúcar e tem um paladar apropriado, você consegue comer com algo doce e ele não matar, não destruir, porque aqui tá neutro. Que incrível. Meu bolinho de açúcar mascavo com chocolate. Vamos voltar. Então, o que a indústria faz com esse café aqui, para você não ter um problema na hora da torra e falar: esse café tá ruim? Você queima. Você faz um café com uma torra mais alta. Porque a torra mais alta, você vai inutilizar todos os sabores. Vai ficar um sabor mais forte de queimado. Entenderam? Pô,
Pega uma picanha e queima. E pega um contrafilé e queima. Vocês estão entendendo? Queima. Agora come a carne queimada. Eu duvido você conseguir perceber a diferença. Duvido, porque não percebe. Tá tudo queimado. Se picar e falar assim, se picar e cortar pequenininho e falar assim, ó, toma, ó, experimenta aqui, vê qual que é, você não vai saber a diferença. Então a indústria, ela criou esse padrão de torra queimada, ou padrão de torra forte, extra forte, não é porque o café ele tem que ser forte, que o café bom é forte. É porque nesse tipo de torra, você destrói todos os erros e só fica gosto de queimado. E aí você não precisa se preocupar com a parte mais difícil da produção do café, que é fazer a fermentação adequada e fazer a torra adequada. Isso dá um trabalho para a boné, porque se você não faz a fermentação adequada, o café fica horroroso. Assim como se você não faz torra adequada. Então esse o grande problema. E a indústria faz o quê? Ela cria uma narrativa. Qual narrativa que a gente está falando aqui? Do café forte. A gente tem um problema que o Brasil é o país escravagista. E por nós sermos um país escravagista e ex-escravagista e ainda escravagista, nós temos esse problema de que o café ele tem uma cultura popular que vem de uma massa escrava. Ah, mas o que isso tem a ver com a história? Tudo! Porque o produtor, o senhor de engenho, ficava com a parte boa. E o escravo, ele acabava, com aspas, roubando, né, e bebendo o café que sobrava ali. O café que sobrava, o café que estava ali misturado, às vezes com terra ou sujeira e tal, ele pegava aquele café ali e torrava. Porque ele também queria experimentar, ele também queria café. E aí sim, esse escravo ele vai consumir um café de péssima qualidade. Mas vejam, o cara é um escravo. Então, tudo que tiver de um conceito de escravo, a gente não vai conseguir interpretar aqui, porque o cara que é escravo e está bebendo café, ele bebe qualquer café. Porque o cara está numa situação social tão desumana que para ele tudo vai ser melhor. Qualquer 1% vai melhorar 100% a vida dele. Então ele rouba café, ele vai beber o café lá roubado, né? O café que caiu ali da produção ele vai beber. Ele vai beber também, assim como tem muitos relatos do roubo da garapa, né? Na hora que está fazendo a cana-de-açúcar, que está fazendo a cachaça. E eram também a mesma coisa, eram relatos de fermentação que sobrou, aquela fermentação ali que sobrou, que não deu certo, aí ao invés de jogar fora, você pegava e o escravo ele fazia lá o seu, com isso sempre no muito sigilo, porque senão levava chibatada. Mas isso sempre existiu. Então a gente tem uma cultura popular do café que vem do escravagismo. Ah, mas você está afirmando que a partir do cara que era escravo disseminou-se a cultura do café queimado? Não, não é isso. Eu estou falando que ela nasce nesse pensamento, num pensamento agroindustrial, onde uma pequena parcela da população, que é o senhor de engenho, ficava com uma parte muito boa e o restante ali mandava. Até porque o Brasil, ele nunca teve tecnologia, isso aí está comprovado, o Brasil nunca foi muito bom em tecnologia de produção. Ele plantava, mas ele era nunca bom em tecnologia de produção. Isso no açúcar, isso para tudo. Então assim, a gente plantava porque aqui tinha muito espaço, então era fácil, aqui tudo se produziu. Então nunca se precisou ter técnica produtiva ou tecnologia de produção para você melhorar a qualidade. E isso influencia bastante. E esse pensamento é que vai ser a força motriz para a gente pensar num café hoje sendo feito de uma maneira mais, assim, digamos, não errada, mas uma maneira que eu não gosto dessa proposta. Mas, de novo, é um café que não é bom. Agora, de certa forma, para a indústria isso é bom. Por que para a indústria é bom? Primeiro,
Você dar trabalho, você fazer uma fermentação correta dá trabalho. Se dá trabalho, você tem que gastar dinheiro. Você vai diminuir o seu lucro. Se diminuir o seu lucro, você vai deixar o burguês mais sem comprar o carro do ano. Tudo é uma estrutura muito bem engendrada. Se você tiver que melhorar a qualidade de produção, também a roda vai ficar cara. E eu não quero roda cara. Então você cria, desde os passados, dos primórdios do passado, esse pensamento do café forte. E aí a gente tem todas as propagandas do planeta Terra, né? Todas as propagandas aí do café, né? O principalmente da Pilão, né? Café forte. Eu vou tentar ver se eu... Bota aqui a propaganda, se eu achar, né? Da propaganda do Pilão, café bom a café forte. Fortíssimo. Café forte. Pilão, para quem não resiste a um café forte. É forte. Fortíssimo. Por que ele fala isso? Porque, de novo, a indústria ela quer esconder os erros. E aí quando você vê uma pessoa que é micro, tá entendendo? Fazendo um trabalho desse aqui, ó, incrível, com café, onde o café é quase que artesanal, vai sair mais caro. É óbvio que vai sair mais caro. Por quê? Porque a conta não fecha. Não tem como. Primeiro, a catação é manual versus catação mecânica. Como é que você vai brigar com o pensamento de que para você ter qualidade você tem que catar manualmente? Vai diminuir a qualidade se você fizer na máquina, porque a máquina não tem, ainda não temos. Aí é outra história, mas hoje ainda não tem uma estrutura assim para você conseguir ver perfeitamente se o grão tá bom ou se o grão não tá bom. E isso encarece, porque se o cara for fazer uma catação manual, vai encarecer, e muito. E a gente ainda tem o problema de que se é manual, você tem que instruir o cara que catou. Ou seja, a máquina você não precisa instruir, você precisa instruir uma pessoa. Que o cara pega, manda a máquina, destrói tudo, beleza, acabou, e acabou o problema. Não, na catação manual você tem que instruir vários para catar direito. Então não é só catar ao Léo. Pô, esse café tá muito bom. Nunca que você vai comer um café da Pilão da vida assim, sem fazer a cara de nojinho. Ó, sem fazer assim, ó. Mas não, esse café é excelente. Por quê? Justamente porque a torra média ela vai fazer com que você sinta o gosto do café e não o gosto de queimado. Que gosto de queimado é adstringente. O gosto do café ele tem um pequeno amargor, mas também tem pequenas notas que a cafeína vai trazer, assim como outros compostos voláteis no café vão trazer e que vão dar esse sabor diferente, que não é o caso, que não é o meu foco aqui hoje. E aí a gente entra em 3 tipos de gostos que a gente precisa entender. Existe o gosto fisiológico, existe o gosto social, existe o gosto comportamental. Esses 3 gostos estão em paralelo, uns mais e outros menos em cada pessoa, mas são 3 gostos, 3. Ah, mas por que você está tocando isso? Porque geralmente eu vejo nutricionista ou cara que ele é especialista da área da saúde, ou sei lá o quê, eu vejo geralmente quando as pessoas falam de gosto, elas só tocam no gosto fisiológico, ou seja, aquela interação, fome, que vai ter leptina, que vai ter não sei o quê, que vai ter não sei o que lá, vai ter hormonal aqui, vai voltar e vai mandar você comer. Mas é muito importante a gente entender que a comida é uma relação social. Se a comida é uma relação social, você vai aprender a comer por relações sociais. E é assim que se dá desde o momento da sua criação, da sua vivência. Quando a sua mamãe coloca você no seio materno e você
você se alimenta do seio dela, você está tendo uma relação social. E isso é indissolúvel. O bebê, apesar de ver o leite, sentir o leite e saber que ele é gostoso, existe uma relação social, mãe e filho, que é indissociável, que começa a se criar um estabelecimento onde o bebê vai ao seio da mãe não só porque é gostoso o leite, mas porque é gostoso para a boné ter essa relação. É gostosa e é uma relação social. Assim como você beber café com os amigos, é uma relação social. Por isso que é indissociável a gente discutir sociologia dentro das questões alimentares. Não tem como. A gente precisa entender que para discutir o gosto precisa entrar em relações sociais, porque a alimentação ela é feita principalmente pela experimentação. Principalmente não, ela é feita pela experimentação. E se ela é feita pela experimentação, a pessoa precisa experimentar. E não é experimentar 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes. Que aí a gente vai entrar na concepção do hábitos. Alimentação é hábitos. Dieta é hábitos, é hábito, é comportamento. Se dieta é hábito e comer é hábito, tudo se dá para uma relação de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa, tentativa, ir todo dia fazendo a mesma coisa, até que essa relação torna-se normalizada. E o paladar, no pensamento fisiológico, que é onde a gente tem a língua, ela vai ser adaptada, mesmo em questões fisiológicas. Você vai ter uma adaptação fisiológica ao seu paladar. Olha que lindo! Isso quer dizer beber café, comer morango ou o que for. Sai, mosca! O meu paladar fisiológico vai ser adaptado àquele tipo de alimento que eu estou comendo todos os dias. É por isso que a gente sempre repete que a alimentação infantil é repetição e vai ser repetição. Não vai ser de hoje que o bebê vai gostar de uma coisa. Às vezes a criança precisa de 15 anos para comer um negócio. Mas ela vai comer se você todos os dias insistir. 15 anos, às vezes 10. Você precisa insistir todos os dias. Mas você tem que entender se a pessoa gosta ou não. Porque existe um limiar entre o não gostar e o ter medo de experimentar. A gente precisa entender isso, mas isso fica para outro vídeo. Visto que o paladar é uma questão comportamental e repetitiva, eu só consigo ter... Caraca, mosca! Visto que paladar é uma questão comportamental e repetitiva, além de fisiológica e social, você só consegue ou só conseguirá beber café sem açúcar se você atrelar qualidade de matéria-prima com repetição e com técnica adequada. Não tem como. E detalhe, respeitar os seus limites fisiológicos, porque tem gente que tem menos sensibilidade gustativa. Então você precisa treinar o seu paladar. E o café já está frio, porque teve erro de gravação e eu tive que fazer de novo. Entendeu a importância? Voltando a falar sobre a produção de café, o Brasil é um grande exportador de café. E, além de todo o custo de produção que a gente tem que entender que matéria-prima é commodity. Se matéria-prima é commodity, o valor disso aqui, ó, vai estar em dólar. Até porque não estou falando dessa produção específica, falando no geral. Se é uma produção orgânica, não vai ter esse problema, vai ter outros dilemas.
Mas se é uma produção não orgânica, ela ainda vai ter um problema de arranjar defensivos agrícolas, que o nome dessa palavra é horrível, agrotóxico, arranjar agrotóxicos para poder fazer o manejo apropriado dessa cultura. E para isso é feito em dólar, porque os agrotóxicos são comprados em dólar. Então, olha o problema. E por isso que isso tudo sai caro. E, de novo, o que encarece mais é essa questão da qualidade da produção. Por quê? De novo, o grande produtor, ele vai ter quantidade. Se ele tem quantidade, ele vai ter uma facilidade em conseguir vender por um menor valor, até lucrando menos, mas ele vai lucrar na quantidade. Já o pequeno produtor, ele não consegue fazer isso, porque ele é pequeno. O que ele primazia? A qualidade. Você prima pela qualidade, porque é a única maneira de você conseguir fazer com que você consiga, eu, consumidor final, consiga discernir e desejar um produto diferente. Obviamente, primeiro, eu preciso ter dinheiro para comprar esse alimento. Mas tirando essa fração de que eu tenho dinheiro para isso, eu ainda preciso desejar ter esse alimento na minha mesa. E para desejar, eu preciso entender que é um alimento mais caro. Mas ao entender isso e ao entender que ele tem mais qualidade, eu vou naturalmente pagar esse preço porque eu sei que ele tem qualidade. Ah, mas como é que você sabe? Porque se o café fosse ruim, meu irmão, isso aqui estaria uma M. Pode ter certeza. E o café tá bom pra caramba. Entendeu? Então, assim, se o café... E olha só, hein? Tô tomando gelado. Pô, tá uma maravilha. Falta só botar uma pedrinha de gelo aqui, fazer café estação frio. Cold brew, que eu também adoro. Pô, adoro café gelado. Mas café bem feito. Mas vamos pular o assunto aí. O que sobra para o pequeno produtor? A qualidade técnica. E quando você tem qualidade técnica, o produto encarece, porque eu já falei isso algumas vezes. Para fechar esse assunto, não vai ser da noite para o dia, a gente vai mudar o nosso paladar. Sempre o gato tem que parecer. É porque dá no meio-dia, aí ele quer comer. Não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir mudar o seu paladar. Não vai ser da noite para o dia que você, que por 40 anos nunca comeu uma salada fresca na sua vida, vai passar a comer alface achando que é cavalo. Não vai acontecer. Porque você ficou 40 anos sem comer. Você não vai acordar querendo comer alface. Acordar querendo, hoje eu quero comer, hoje eu quero beber café sem açúcar e eu consigo. Não vai conseguir, porque não é assim que funciona. Então não vai ser da noite para o dia que você vai acordar querendo comer alface ou bebendo café sem açúcar. A alimentação, ela é feita com base na repetição. Se a repetição é muitas vezes seguidas. E eu quero tocar nesse assunto quando, por exemplo, eu estou tratando meus pacientes e eu tenho pacientes muito complexos porque eu lido com transtornos alimentares e às vezes eu recebo paciente que nunca comeu nada, além de bifinho com batata frita. A gente precisa fazer toda uma história de vida desse paciente, recapitular a história de vida desse paciente para entender onde que ele precisa chegar. Ou melhor, para ele entender como ele consegue avançar. E aqui não é uma questão de, eu estou feliz comendo bife com batata frita. Porque uma hora a conta chega. Às vezes, essa pessoa que só consegue comer bife com batata frita, ele está... Quando é o gato, é o maldito cachorro. Às vezes, a pessoa que está só comendo bife com batata frita, ele às vezes não pode mais comer. Porque está com colesterol elevado, batata frita tem fritura aumenta colesterol. Está com colesterol elevado, vai ter que arranjar outra solução. Se ele come só bife com batata frita, provavelmente não come fruta. Ou se não come fruta, vai ter problema com vitaminas. Vai ficar tomando pílula a vida toda? A pílula tem um efeito diferente da fruta verdadeira. E a pílula não tem fibra. Então aí... Olha tanta coisa, se não come fibra, como é que vai fazer cocô direito? Não vai, porque sem fibra não tem cocô direito, e aí vai fazer cocô direito? Não vai. Mas eu já faço cocô direito, beleza, mas a fibra, ela limpa o intestino. Se você não limpa, aspas, por favor, ela faz uma lixiviação no intestino, e com isso você melhora muito a qualidade, a saúde das células da cutis, dentro do seu pé.
Isso mesmo, do seu tecido interior do intestino. Isso melhora muito a saúde. Se melhora a saúde do intestino por dentro, o que vai acontecer? Você vai ter prevenção de câncer. Porque o câncer justamente é quando você tem ali, a célula começa a ficar velha, ela tem que se renovar. Quando você melhora essa qualidade. Por que volta e meia alguém fala que uma dieta com excesso de glúten pode causar... O problema não está no glúten. O problema está na ausência completa de fibra. Então vamos botar o problema no lugar correto. Se a pessoa só come pão branco, uma alimentação precária demais em fibra, e se não tem fibra, vai diminuir a qualidade intestinal. Diminuindo a qualidade intestinal, vai ter problema. E aí o problema não está no glúten, o problema está em comer direito. Porque se comesse direito, não teria esses problemas. Então é tudo uma roda que vai girar e ela precisa ser... E para a roda girar, ela precisa estar redonda. A partir do momento que a roda ela perde um pedacinho dela, ela vai mancando, ela vai galopando. Até que a hora uma roda não consegue mais rodar porque ela está muito quebrada. E é isso que acontece com a gente. Então, a alimentação, ela é feita de um comportamento. Esse comportamento é feito de repetição. Se o comportamento é feito de repetição, eu só vou conseguir tomar café sem açúcar se eu fazer essa repetição direito por várias vezes. O recado de hoje é assim, eu dei um aspecto geral aqui na história toda, volta e meia alguma galera falando sobre café e tal, e que a incapacidade da pessoa não conseguir tomar café sem açúcar. Se você toma aqui esse café do pilão da vida, realmente você não tem que tomar sem açúcar, porque não dá. Um café queimado daquele não tem como você comer sem açúcar, beber sem açúcar. É muito ruim, é muito amargo. Então a gente precisa entender que o café correto, o café sem açúcar, ele tem que ser um café minimamente bem feito para você conseguir extrair o máximo de sabor que você tem do café. E você só vai conseguir fazer isso se você conseguir um café de torra média. Você não vai encontrar um café de torra média industrializado, porque eu já falei disso anteriormente. Porque o café industrializado, ele é muito difícil de ser feito em grande quantidade, porque tem que ter catação manual, tem que ter um monte de coisa. E quanto maior é a produção, mais caro vai ficando você fazer essa qualidade, primar por essa qualidade. E aí o negócio vai ficando caro. Por isso que é importante a gente ter vários microlotes, várias micro-regiões fazendo café, porque você tem vários produtores e quanto mais produtor você tem, maior é a variabilidade da produção. E com maior variabilidade, a gente vai ter uma melhora nos preços, porque você, em tese, porque ali você tem um aumento de produções de cafés de boa qualidade e você vai conseguir ficar mais crítico, com mais criticidade, sabendo como você deve beber direito, você vai escolher um café melhor. Mesmo o cara que vende um café que ele diz ser microlote, diz ser não sei o que, diz ser não sei o que lá, se o cara faz um café de péssima qualidade, você vai comprar uma vez e não vai voltar. Espera-se, por favor. Então, se você vai comprar uma vez e não vai voltar, esse cara, ele vai ser cortado, ou ele deve ser cortado. Por isso que você precisa entender do que você está comendo. Você precisa saber um pouco, minimamente, do que você está comendo. Para você ter criticidade, você ter crítica, para você criticar o que você está fazendo. Isso é muito importante. E o café, ele vai entrar num problema que é parecido com o vinho, que é parecido com qualquer coisa que tenha grupo. Quando você tem um grupo de pessoas que entendem de um assunto, esse grupo, ele começa a se fechar, porque, de novo, isso se chama nicho. Então, o nicho é um grupo de gente com um pensamento específico sobre aquilo. Só que esse nicho, ele é fechado, assim como o do vinho, e começa a aumentar a quantidade de especificidade que você vai falar sobre esse assunto. Então, você começa a falar um dialeto, ou você começar a desejar com que, para a pessoa entrar nesse nicho, ele precisa fazer aquilo daquela maneira, que é o correto. E quem não faz dessa maneira está errado, não entra no meu nicho.
Isso é um grande problema, porque isso é desagregador. Olha só, aqui eu fiz um café sem pensar de querer que ele seja o melhor café. Por quê? Se o café for bom, de novo, ele vai ser bom de qualquer maneira. Eu posso depois fazer uma extração perfeita, porque eu quero tirar o máximo possível de perfeição desse café. Eu quero tirar o máximo possível de sabor do café. Mas às vezes só quero fazer um café. E quando você, desse grupo fechado, fala assim, não, o café tem que ser feito dessa maneira, a gente está sendo fechando o círculo. Fechando o círculo para aquelas pessoas que às vezes desejariam experimentar um café diferente, mas dá até medo, meu irmão. Pô, tu fala assim pro cara, quantos ataques tu fez no café? O cara vai sair correndo, pô. Pô, eu vou estar me atacando, compadre? Tu tem que atacar quem? Qual a arma que eu vou usar? Pô, a arma é o bico de ganso. Ó, a arma que eu vou usar é o bully bico de ganso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou até o final, quem conseguiu ouvir minha voz até sei lá quantos minutos desse vídeo, dá um joinha, curte, manda para aquela pessoa que fala que não consegue beber café sem açúcar, manda para aquela pessoa que quer ser, eu só bebo café com água a 94 graus,5 graus. Para aquela pessoa que só bebe café de ataque e fala assim, ó, peraí, a gente só pode beber um café de vez em quando, é bom beber só um café, porque como você tem um hábito social, você está ali tendo que ter uma proposta para aquilo. E às vezes a proposta é só se descontrair. É só isso. Compartilha também, se inscreve. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, pô, olha quanta informação bonita e gostosa dessa pessoa linda que está ali informando. Vá até o café dessa pessoa linda aqui. O nome dela é Sandy. Não chama ela de Sandy não, que ela vai ficar puta. O nome dela é Sandy. Acho que é Sandy. Café da moça. Café incrível. Vou deixar aqui na descrição também. Adorei, amei. Eu nunca tinha experimentado. Por quê? Tem um detalhe aqui que eu vou finalizar esse vídeo. Por que a gente geralmente não consegue experimentar todos os cafés de microlote? É muito mais fácil você conhecer o pilão. Está no mercado. O café de microlote, ele acaba sendo um café mais regionalizado. Ele pode até, obviamente, pô, a mulher tá lá em Minas e eu tô aqui, não é um café tão regionalizado assim. Mas ele acaba demandando uma estrutura de marketing mais fechada, mais no círculo. Então só quem conhece é geralmente quem aprecia café. E aí você que está vendo esse vídeo, quer experimentar um café diferente? O café dela, pô, é perfeito, maravilhoso para você iniciar. Assim como também tem outros cafés bons, tá? Se você consegue sair do pilão, tente, porque você está melhorando a qualidade do que você está comendo, ou melhor, bebendo. Entenda que a qualidade é fundamental. Você quer comer carvão em pó? Peraí. Ou você quer beber café de verdade? Porque no pilão é carvão, meu irmão. Não tem como, é tudo torrado. E eu não gosto de ser enganado. Pô, eu detesto ser enganado. Quer me deixar puta é me enganar. E como que você está me enganando? Pô, esse café que a gente toma no supermercado é uma aberração. E se é uma aberração, a gente precisa criticar esse pessoal. Porque se você não criticar, se você não deixar de comprar, eles vão continuar fazendo. Então qual é a sua arma, você consumidor? Qual é a sua arma que você tem para fazer com que os pilões da vida melhorem a qualidade? É não comprando. É deixando de comprar. Eu sou um. Você só é um. Um que juntando com outros 100 viram 101. Que juntando com outros 1000 serão 1101. E é assim que funciona. Como é que eu não compactuo? Não comprando. Então não comprem. Mas eu não tenho dinheiro. Bom, aí não precisa comprar um café de R$50. Não precisa. Mas entenda que qualidade não é igual a quantidade. Se você bebe 10 litros de café por dia, para pensar, não vamos diminuir um pouquinho esse café? O que você acha? Vamos diminuir um pouquinho a quantidade para melhorar a qualidade? Diminui um pouquinho a quantidade e aumenta a qualidade. É assim que funciona. É óbvio que beber 10 litros de café por dia de um café de R$50 o quilo, 60, 80 reais o quilo, pô, tem que ter dinheiro, meu irmão. Então como é que você faz para beber um café
que tem mais qualidade, que é mais caro. É diminuindo a quantidade. E fazendo isso que eu estou fazendo aqui, apreciando o momento. É pegando o café, tá uma gota aqui, ó. Ah, caiu. É pegando o café e, ó, experienciando e não tacando pela goela, como se fosse aquela cachaça de 50 centavos, assim, ó. Ah, porque aí você não está bebendo, você está entornando. Aí nada presta. Então é isso. Ó, fiquem com café de qualidade. Diminuam a quantidade e melhorem a qualidade. Vocês vão ganhar, inclusive, qualidade de vida. Isso aí. Beijo, gente.